Gálatas 5:22, abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque hoje, finalmente, nós vamos conseguir concluir o fruto do Espírito. Então, nós já vimos as outras 8 partes do fruto, falta só uma hoje. Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, a última que faltava, domínio próprio. Sinceramente, em muitos casos, essa é a mais difícil para muitas pessoas. Dominar a si mesmo. Lembrando que quem produz isso em nós não é o nosso próprio temperamento, não é o nosso jeito, não é o nosso autocontrole. É o Espírito Santo nos corrigindo, agindo em nós. É Ele que produz esse amor sobrenatural. É Ele que produz essa bondade. Ele que produz a amabilidade. É o Espírito Santo que produz em nós. Um fruto, quando é produzido, ele começa internamente. Normalmente a gente não percebe o crescimento. Então muitas vezes a gente vai ver aqui características que a gente fala, meu Deus, como eu estou distante disso. Meu Deus, sinceramente, eu acho... Assim, se existem pessoas que têm todas essas partes, eu estou muito longe disso, porque muitas vezes eu não consigo me dominar. Muitas vezes eu não sou amável, muitas vezes eu não sou manso, eu não sou humilde, eu não sou delicado, eu não sou amoroso. Ao invés de ser dessa forma, normalmente eu ajo de uma forma diferente. Então, o que a gente precisa destacar é o seguinte: o fruto cresce progressivamente. A gente não percebe muitas vezes o desenvolvimento do fruto, o amadurecimento do fruto. De repente já está maduro, já está pronto. Um filho, você consegue perceber o crescimento, o desenvolvimento de um filho quando você tem uma foto antiga. Você viu uma foto antiga e você faz as comparações, né, de 2, 3 meses atrás, aí você fala, nossa, como meu filho cresceu, como, sabe, passou rápido, igual o cabelo, né? Provavelmente o tamanho do seu cabelo da manhã é diferente do tamanho do cabelo da noite. A gente não consegue perceber isso. A gente não fica medindo todos os dias. Mas quando a gente vai cortar, quando a gente está penteando, depois de um tempo, a gente vê uma foto, a gente, nossa, como meu cabelo estava diferente, como estava maior, como estava mais curto. Então, o fruto do Espírito, quando ele é produzido em nós, é de forma progressiva. Então não fique, sabe, pensando, olha, eu vejo todas essas características e eu não estou vendo, eu não estou percebendo esse crescimento em mim. Mas eu quero destacar, se o Espírito Santo está em você, então o fruto do Espírito está sendo produzido. Ele está crescendo. Ah, mas é imperceptível, eu não estou percebendo. Se você fizer uma diferença de um período maior, igual às vezes eu brinco, se você conseguisse viajar no tempo e você conseguisse falar com o seu eu de 4 meses atrás, provavelmente você iria perceber uma diferença. Né? Por quê? Porque o período é maior. É igual ver uma foto, um retrato de um período maior, mais distante de tempo, certo? Então a última parte que faltava para nós é o domínio próprio. Nós vamos ler Provérbios no capítulo 25, é um texto importante para a gente falar a respeito de domínio próprio. Provérbios 25, 28. Vamos lá, Provérbios 25, 28. Provérbios? Perto de Salmos, é do Antigo Testamento. Se você abrir a Bíblia bem no meio assim, você está nos Salmos. Aí o Provérbios é o próximo. Provérbios 25, 28.
Bom, o texto diz assim, Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode dominar o seu espírito. Como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter ou dominar o seu espírito. Veja o que o Salomão está escrevendo aqui. Foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios. Ele diz que, na antiguidade, as pessoas construíam muros fortificados ao redor da cidade, para proteger a cidade, para impedir com que os inimigos conseguissem entrar dentro da cidade. Ele está dizendo que uma pessoa que não domina o seu espírito, que não domina a sua vida, que não tem domínio próprio, que não tem controle sobre si, é exatamente igual a uma cidade sem muros, sem proteção. Então o inimigo vem e consegue dominar. Por que que a maior parte do ser humano é dominado pelo nosso adversário? Por que que ele permite o adversário dominar? Porque o ser humano não tem, na maior parte das vezes, domínio próprio. Então Salomão está dizendo que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem proteção. Não tá protegido. E aí o inimigo vem e consegue controlar. Nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que não tiveram domínio e que havia uma recomendação, e nós vamos ver duas situações em que a gente precisa de domínio próprio. Bom, o primeiro está em Gênesis capítulo 4, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 4, nós vamos ver o primeiro homicídio que acontece na história da humanidade. Foi um irmão matando o outro por causa de um culto. Caim matou Abel porque um achava que o culto do outro era melhor. A história diz assim, Gênesis 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Perceba, antes da oferta vem a pessoa. Deus não recebe a oferta e depois a pessoa. Deus recebe a pessoa e depois sua oferta. Se atentou o Senhor para Abel, para a pessoa e para a sua oferta. A oferta vem depois. Mas para Caim, então antes da oferta de Caim, Deus rejeitou a pessoa de Caim, mas para Caim e para sua oferta não se atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Deixa eu ver a versão que eu estou usando. Eu estou usando a Almeida Corrigida e Fiel. Deixa eu pôr na NTLH, para ficar contextualizada com vocês. Quando eu tiver assim, vocês me falam. Você estava perdido? Versículo 6. Então o Senhor disse, por que você está com raiva, Caim? Por que você anda carrancudo? Ele estava com raiva e o rosto dele carrancudo, bravo, porque Deus rejeitou a ele, Deus rejeitou a oferta dele. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Por isso o pecado está na porta, à sua espera. O pecado quer dominar você. Olha o que a Bíblia, Deus está falando para Caim. O pecado quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Você precisa dominar o pecado. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Domínio próprio é controlar as nossas inclinações. Domine-se. Controle-se. Muitas vezes é difícil. Normalmente, cada pessoa depende do temperamento, depende da história de vida, mas cada um perde o controle dependendo da situação. Alguns são... meu temperamento é colérico sanguíneo. Então, talvez, para quem não me conheça, vai falar, o Ever nunca perde a paciência, o Ever não fica nervoso. Eu fico irado, entende? E aí, eu preciso controlar isso. Eu preciso dominar isso. Cada um de nós vamos ter uma inclinação.
e nós precisamos nos controlar. Caim tem um pecado na porta dele. E Deus está falando para ele, você precisa dominar esse pecado, porque esse pecado quer dominar você. Então o domínio próprio é a parte do fruto do Espírito que encerra o fruto do Espírito. É a última parte. Controle sobre as suas inclinações. Controle sobre as suas ações. Ah, se a pessoa me falar aquilo, eu não sei qual seria a minha reação. Eu não posso ser responsável pelas minhas ações, eu vou e eu falo mesmo, eu respondo mesmo, porque eu não sou homem disso, porque eu não sou mulher disso, eu não criei filho para acontecer isso, e muitas vezes a gente age igual tolo. Por quê? Porque não tem domínio sobre as suas ações. Domine suas inclinações, domínio próprio. Bom, seguindo o texto, no versículo 8, aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Então Caim dominou o seu pecado? Não. Ele foi dominado pelo pecado. Como ele foi dominado pelo pecado, ele conseguiu chegar ao nível de matar o próprio irmão. Matar o próprio irmão. É muito difícil conseguir mensurar isso, né? Principalmente para quem tem irmão. Eu tenho um irmão e 2 irmãs. Conseguir imaginar tirar a própria vida de um irmão é inimaginável. Está além da nossa realidade. Só que Caim, por causa do pecado, ele tirou a vida do próprio irmão. E aí, sinceramente, quando a gente olha, aqui ele matou o irmão. Mas muitas vezes a forma como lidamos com nossos irmãos, a gente também está matando. Com palavras, com ações. Pessoas que amamos muito, que temos em autoestima, muitas vezes nós matamos também. Por quê? Porque a gente não domina. Porque a gente não controla. Bom, o foco não é continuar o texto de Caim. Eu só quero mostrar que Caim não dominou a sua inclinação. E ele cometeu um crime. Nós vamos agora para Tiago, é lá no Novo Testamento. Tiago é um dos últimos livros da Bíblia. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago, que era irmão de João. Amém. Tudo bem, Kevin? Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que foi líder da igreja. Ele foi um dos primeiros líderes da igreja. Tiago capítulo 3, é perto de Apocalipse o livro. Nós vamos ler algo importante que nós precisamos controlar, que nós precisamos ter domínio próprio. Quem sabe? Quem que chuta aí? Qual é a parte do corpo que nós precisamos controlar? A língua. Vamos lá, vamos ver se Deus vai falar com todo mundo ou só com alguns. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos a palavra, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Então aí ficou ruim no caso para mim aqui, né? Vamos pular esse versículo aqui. Porque são poucos que vão ensinar. O Tiago está dizendo, não são todos que vão ensinar a palavra. E haverá maior rigor no julgamento para quem ensinar. Para quem ensina a palavra, o julgamento é maior. Versículo 2. Todos nós sempre cometemos erros. Todos. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. Então, quem consegue não tropeçar em palavras é uma pessoa que tem maturidade. Capaz de controlar todo o seu corpo. Quem não tropeça na palavra, na língua, domina o corpo todo. Pensamentos, muitas vezes, se tornam sentimentos. Sentimentos se tornam palavras. Há um ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Pensamentos se tornam sentimentos. Sentimentos se tornam palavras e palavras se tornam ações. Quantas vezes a gente fala errado
E por falar errado e não querer voltar atrás com a palavra, a gente vai e faz errado. Então, pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quem consegue controlar a sua língua é uma pessoa madura e controla o corpo inteiro. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Na boca do cavalo é colocado um freio e o cavalo segue o caminho por causa do freio na boca do cavalo. Qual é a analogia que Tiago está fazendo aqui? O ser humano vai na direção das suas palavras. As palavras do ser humano conduzem as suas ações. Se eu falo desse jeito, eu ajo desse jeito. Se eu tenho boas palavras, normalmente as minhas ações são boas. Se eu tenho más palavras, as minhas ações são más. Então a analogia que ele está fazendo é o seguinte: o cavalo é controlado por um freio na boca e o ser humano também. O ser humano também tem um direcionador na boca, que é a língua. Versículo 4. Pensem no navio. O navio é uma embarcação grande. Grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. O barco grandão, gigante, e o leme pequenininho, igualzinho à língua. Quem é que direciona as ações do nosso corpo? A língua. Muito cuidado, preste atenção nisso. Muito cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa vai se tornar um sentimento. Os seus sentimentos se tornarão palavras, e as suas palavras se tornarão ações. O que você pensa, você sente, você diz e você faz. Muito cuidado. Domine. Domínio próprio, é a nona parte do fruto do Espírito. Domine o seu corpo, domine a sua língua. Tem hora que dá vontade de falar, né? Ah, eu quero falar umas verdades, quero desabafar. Então desabafa na oração. Fala com Jesus, porque ele vai te ouvir, o que ele considerar importante ele vai ser considerado, o que considerar descartável ele vai tirar de você. Qual que é o nosso problema? Que a gente, antes de falar com Jesus, a gente fala para todo mundo. A gente fala para o vizinho, né? A gente fala para todo mundo de casa. A gente está descontente com alguma situação, a gente vai e fala. Ah, eu preciso falar. Irmão, porque isso. Sabe, é melhor eu ser verdadeiro. Não, gente. Não é sobre isso. É sobre controlar o seu corpo, principalmente a sua língua. Por quê? Porque se você não tem controle sobre a sua língua, você não tem controle sobre nada. Você não controla nada. Seguindo o texto, versículo 5. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena. Pequena no sentido em relação ao corpo, né? Mas não tem o ditado que o pessoal diz que às vezes morre a pessoa e fala tem um caixão para o corpo, um caixão para a língua. Então tem gente que tem a língua comprida, né? Que fala muito. Ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Gente, olha as analogias de Tiago. Tiago é muito fera no que ele está relacionando. Sinceramente, não tem coisa que a gente fala e a gente conta e a gente chega assim, é o seguinte, eu vou contar só para você, tá? Porque você é meu amigo, você é meu confidente, eu confio em você. Não conta para ninguém. Essa é a frase gatilho para todo fofoqueiro. Não conta para ninguém. Sabe o que ele vai fazer na hora que você terminar de falar e sair? Ele vai chegar para o outro confidente dele e ele vai falar, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, tá bom? E o que o outro vai fazer? Não conta para ninguém. Só que vocês já viram o telefone sem fio? Aqui começa de um jeito. Quando chega lá no final, de que jeito que chegou? Completamente deturpado, aumentado. Eu estou falando uma coisa aqui e vai chegar lá no final completamente diferente. Então ele faz a analogia da chama. Você pega um fósforo, risca um fósforo, é uma chama desse tamanho. Coloca na folha seca para você ver o que acontece. Incendeia uma floresta inteira. Por que tem famílias que são destruídas? Por causa de uma palavra.
Uma palavra. Colocada atravessada no momento de ira, de raiva. Então o cristão, ele deve se dominar, principalmente a língua. Por que tem tanto problema, tanto conflito em igreja? Por causa da língua das pessoas. Que as pessoas querem fazer julgamentos, as pessoas querem falar do pecado. Tem gente que ama falar do pecado dos outros, entende? Nós costumamos julgar as outras pessoas pelas ações. Eles fizeram assim, 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 assim. Mas quando a gente vai julgar a nós, a gente julga pelas intenções. Eu fiz isso, mas eu queria fazer isso. Percebe? Os outros são as ações. Eles fizeram assim, assim, assim. E nós? Mas eu tinha a intenção de fazer. Então, por que tem tanto conflito? Porque as pessoas ficam falando. Ao invés de falar de Jesus, de coisas boas, não. As pessoas são muito boas para falar de coisa que não presta. Coisa que não acrescenta. Tem um ditado, depois, na verdade é uma experiência que Sócrates teve de uma pessoa que o procurou e ele tipo assim, ele meio que quis contar uma fofoca. Aí ele fez um teste com ele. O teste era o seguinte: o que você vai me contar? Tem verdade nisso? Segundo teste, tem algum proveito? Terceiro teste, se a pessoa que você vai falar, se ela estivesse aqui, você iria continuar falando? Ou você preferiria nem falar? Aí ele falou, não passa nos 3 testes. Então não é melhor você nem me falar. Nem me fala, é melhor você nem me falar porque eu não quero saber. Certo? Então é assim, controle. Gente, o ser humano tem um problema muito sério da curiosidade. Se eu falar para vocês hoje, gente, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, só que eu não vou falar hoje, eu vou falar só semana que vem, e tem gente que já começa a dar um streamlink, e eu só estou fazendo uma brincadeira, e eu nem tenho nada para contar para vocês, e vocês já estão pensando que tem alguma coisa para contar. Então é o seguinte... não chega porque não tinha. Então é o seguinte, nós temos uma tendência à curiosidade, mas nós precisamos dominar tudo isso. Todas as nossas inclinações, certo? O versículo 8 diz assim, mas ninguém ainda foi capaz... o 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. A gente está falando de cavalo aqui, você pega o cavalo, eu não sei nem medir a força do cavalo. Cara, você põe um arreio no cavalo, um freio na boca dele, ele é muito mais forte do que nós. E a gente monta no cavalo e diz, você vai para cá, você vai vir para cá, você vai marchar, você vai andar de lado, você vai... o ser humano controla muitas coisas. Gente, tem gente que monta em elefante. O ser humano consegue controlar essas coisas. O que Tiago diz? O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, pássaros, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes. Versículo 8. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a própria língua. Então quer dizer, a gente controla tantas coisas, né? Mas o que a gente realmente precisa controlar, a gente não tem domínio. E a Bíblia está indicando que a gente precisa controlar, precisa ter domínio sobre isso. A língua é má, é cheia de veneno mortal. Ninguém a pode controlar. Usamos a língua, presta atenção, nós usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então, o que acontece? A gente costuma ir na igreja e cantar louvores, engrandecer a Deus. Quando a gente ora, Senhor, muito obrigado, o Senhor é um Deus maravilhoso. Com o mesmo instrumento que engrandecemos a Deus, muitas vezes nós amaldiçoamos um irmão. Nós desprezamos um irmão. Nós diminuímos um irmão com o mesmo instrumento que engrandecemos a Deus. E Tiago está corrigindo isso. Gente, quantas vezes eu já vi isso acontecer, e às vezes na saída do culto. Quer dizer, um culto maravilhoso, é uma bênção, Deus agiu, foi maravilhoso o que aconteceu no culto.
Às vezes na porta da igreja você já escuta algo que você não deveria ouvir. Alguém já está falando algo que não deveria falar. Por quê? Porque não sabe controlar a própria língua. Veja a analogia que ele vai dizer. Versículo 11. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Quer dizer, da mesma fonte vai sair água doce e água amarga? Não, não existe isso. Não existe. Versículo 12. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, não existe a possibilidade da gente estar engrandecendo a Deus com a nossa língua, com a nossa voz, com as nossas palavras, e ao mesmo tempo estar amaldiçoando o irmão. Não tem essa possibilidade. Ou é uma coisa, ou é outra. Everson, isso daí está falando comigo, eu preciso me corrigir, então nós vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Everson, é muito difícil, eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, já foi, já falei. Quantas vezes é comum, mesmo entre cristãos, a gente já falou sobre palavras indecentes, sobre palavrões. O que a gente fala conduz as nossas ações. Se utilizamos palavras indecentes, nossas ações são indecentes. Então a Bíblia está aqui para corrigir as nossas ações. Além de controle sobre a língua, é necessário falar uma coisa. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler em Efésios capítulo 4. Outra coisa que costuma tirar o controle das pessoas. Efésios capítulo 4. Quem chuta aí? O que tira o controle das pessoas? O que pode tirar o controle das pessoas? Ninguém chuta nada? Vocês estão tentando achar na Bíblia aí? A raiva pode tirar realmente o controle das pessoas, é verdade. Mas eu não separei o texto da raiva, não. Espera aí, eu acho que é Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. E não... Bom, o 17 diz assim: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Versículo 18. Não se embriaguem, porque a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então, uma coisa que costuma tirar o controle das pessoas são os entorpecentes. Aqui está falando de bebida porque na época de Paulo não tinha drogas, mas as drogas também tiram a consciência das pessoas. Não só as drogas, a gente fala drogas assim, a gente pensa em drogas ilícitas. Existem as drogas lícitas também, que também tiram a consciência das pessoas. Os medicamentos utilizados de forma indevida. Então, Paulo está dizendo, o cristão, ele não deve ficar entorpecido. Ele não deve perder a consciência. Por quê? O que existe quando perde a consciência? Contenda, conflito, confusão. E isso acontece. Todas as vezes que tem alguém entorpecido, de alguma forma vai ter algum conflito. Por quê? Porque entorpecido, bêbado, embriagado, drogado, alterado, a pessoa diz coisas que ele não iria dizer. A pessoa faz coisas que ele não iria fazer em perfeita consciência. E aí, o que a Bíblia está dizendo? Não se embriaguem, porque a bebida leva à desgraça. Não é para ter entorpecente. Por quê? Porque vai ter problema. Outra versão diz, haverá contenda. Vai ter briga, vai ter conflito.
Alguém vai dizer, alguém vai fazer, alguém vai tocar, entendeu? Alguém vai se insinuar e aí vai ter problema. E aí como que Paulo encerra o versículo? Mas encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. Gente, eu não acho que os entorpecentes não trazem nenhum tipo de prazer. Traz um prazer momentâneo, um esquecimento, né? Traz uma paz momentânea. Mas a Bíblia está indicando para a gente buscar isso no Espírito de Deus. É aí que a gente vai conseguir encontrar algo duradouro, verdadeiro, sem falsidade, sem prejudicar em nada a nossa saúde, nossa família. Então, aonde nós vamos buscar domínio, controle? No Espírito de Deus. É ali que a gente vai buscar. E é ali que a gente vai conseguir encontrar. Amém, irmãos? Então, o fruto do Espírito são essas 9 partes. E hoje a gente encerra domínio próprio. Agora nós vamos começar a falar sobre dons espirituais. Para a gente falar sobre dons espirituais, vocês vão lembrar da primeira aula que eu falei sobre o Espírito Santo, que tinha um símbolo usado no templo, que era o menorá, que era o candelabro. Lembra que ele tinha 9 partes de um lado, 9 partes do outro, e aí eu falei, as 9 partes apontam para o fruto do Espírito, e as outras 9 partes apontam para os dons espirituais. Esses dons espirituais, que são 9, são os dons de manifestação. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar hoje, se vai dar tempo da gente conseguir chegar nesses 9 dons. Mas eu quero destacar que existem 3 listas diferentes de dons espirituais na Bíblia. Primeira lista, dons ministeriais. Diz respeito a ministérios na igreja, ações, trabalhos na igreja local. Segunda lista de dons, dons de manifestação. O Espírito Santo se manifesta através da vida das pessoas. São 9. Terceiro grupo de dons, dons pessoais. São 7 dons diferentes. Então nós temos uma lista com 5 dons, uma lista com 9 dons e uma lista com 7 dons. Deixa eu já deixar claro uma coisa aqui para vocês. Todos nós, no primeiro momento, quando nos aproximamos de Jesus, reconhecemos os nossos pecados, entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós já recebemos dons espirituais. Pode ser que vocês não conheçam. Talvez vocês não saibam dizer qual é, vocês não saibam operar, não saibam agir de acordo com o dom. É possível que isso aconteça. Só que todos nós já recebemos dons. A partir da explicação desses dons, nós vamos conseguir de alguma forma entender quais são os nossos dons. Eu já sei quais são os meus dons, já reconheço, outras pessoas reconhecem e todos vocês já possuem dons. E lembrando, nós vamos ler nos dons de manifestação que a Bíblia indica: buscai com zelo os melhores dons. Buscai, peçam os melhores dons. Aí você, peraí, mas e se existem os melhores, então existem os piores. Na verdade, todos os dons são equivalentes. O que acontece é que existem dons que são melhores para você. Existem dons que vão ser mais aptos para você operar do que para outras pessoas. Nós buscamos normalmente aquilo que tem mais reconhecimento humano, mas o Espírito Santo não age dessa forma. Então vamos ler Efésios, no capítulo 4. Deixa eu abrir aqui a pasta de dons espirituais, e nós vamos começar falando sobre o dom ministerial. Dom ministerial são os 5 ministérios que Jesus estipulou para a igreja. Efésios. Dons. Efésios capítulo 4, versículo 11. Bom, o versículo 10 diz assim: assim,
Quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Quem desceu e subiu é Jesus. É dele que Paulo está falando. Foi ele quem? Ele quem? Jesus. Foi ele quem deu dons às pessoas. Foi Jesus que deu dons. Então essa lista de dons que eu vou dizer agora, quem nos entrega é Jesus. Nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, mas essa lista de dons ministeriais, quem entrega para nós é Jesus Cristo. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Por que ele fez isso? Versículo 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Quando a gente é igual criança e a gente não conhece, nós somos exatamente o que Paulo está dizendo, empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras pessoas para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas, conectadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Jesus entregou 5 ministérios às pessoas, à igreja, para que as pessoas cresçam e alcancem maturidade espiritual, para que não sejam levados pelo vento de falsas doutrinas, de mentiras ensinadas por falsos mestres. Os 5 ministérios existem para fazer com que o corpo de Cristo cresça, se desenvolva, certo? Então nós vamos analisar esses 5 dons ministeriais. Eu não acho que eu estou pregando aqui e eu tenho um dos 5 dons ministeriais e vocês não têm nenhum. Não acho isso. Eu acho que todos nós temos dons espirituais, como a Bíblia mesmo afirma que todos, sem exceção, têm dons ministeriais, certo? Então, existe uma forma de você conseguir memorizar facilmente os dons. Eu uso os dons ministeriais, eu uso uma mão. Então, o apóstolo é o primeiro. Esse é o polegar. O polegar é o dedo opositor aos outros. Ele está numa posição diferente dos outros. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. Hoje a gente costuma chamar de missionário. A palavra apóstolo, que é apostelos, no grego, é enviado. Foi enviado por Jesus para implantar as igrejas. O apóstolo, ele dá sustentação a todos os ministérios. E é ele quem começa. O apóstolo é um pouquinho de profeta, é um pouquinho de evangelista, é um pouquinho de pastor e um pouquinho de mestre. Ele é um pouquinho de tudo. Por quê? O missionário chega num campo, num lugar onde não tem igreja, não tem cristão, e sem nada ele começa a falar do evangelho, as pessoas se convertem, são batizadas, conhecem a Jesus, são ensinadas, crescem, se desenvolvem, começam a desenvolver ministério.
Então o apóstolo é ele que vai até o local, ele vai até o campo, estabelece a igreja, começa o ministério, a igreja local, e ele dá sustentação aos outros ministérios. Jesus tem essa característica. Como eu disse, os 5 ministérios foram dados por Jesus. Então isso faz parte do ministério de Jesus. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês não precisar ficar abrindo o texto para lá e para cá. Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos na fé, vocês também foram chamados por Deus. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote na fé que professamos. Deus enviou Jesus para ser o grande sacerdote. Apóstolo é enviado. Jesus foi enviado pelo próprio Deus para se tornar o grande sacerdote da nossa fé. Jesus tem o maior apostolado de todos, o maior envio de todos. Ele veio resgatar a humanidade. Então o apóstolo, lembrem, apóstolo é aquele que vai até o campo e estabelece uma igreja. Começa uma igreja. A gente tem diversos apóstolos ao longo da história. Inclusive, olha só que legal, entre os 12 primeiros apóstolos, os 12 primeiros, nós temos apenas 12 homens, não é isso? Né? 12 homens? Existe uma lista de 22 apóstolos na Bíblia. E entre os 22, um nome feminino. Sabiam dessa? Junas. Junas é um nome feminino. Na lista de apóstolos da Bíblia, tem um nome de uma mulher. Legal isso, né? Principalmente para as mulheres. Bom, então entre os apóstolos está listado uma mulher. Bom, o primeiro, então, dom ministerial, apóstolo. É o que dá sustentação a todos os ministérios. Próximo ministério, profeta. O que é o dom pessoal de profecia? O que vocês acham? O dom ministerial. Profecia, só para destacar. Eu disse que nós temos 3 listas de dons, não temos? Pessoal, ministerial e de manifestação. Profecia está nas 3 listas. Pessoal, ministerial e de manifestação. Estão nas 3 listas. O dom ministerial de profecia, que é o profeta, é o dom de anunciar a mensagem. Em João, no capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher, a mulher samaritana, no poço de Jacó. A mulher, no fim da conversa, ela diz assim para Jesus: vejo que o Senhor és profeta. Jesus que dá o dom ministerial para a igreja, para as pessoas. E Jesus tem a característica, o ministério de profeta. O que o profeta faz? Ele entrega a mensagem. Na igreja, quem são os profetas? Quem prega a mensagem. O pregador tem dom ministerial de profeta. É a profecia. Qual é a função da profecia, da pregação? Ensinar, exortar. Exortação é dar ânimo. A gente costuma falar que exortação é alguém que está nos corrigindo. Nossa, aquele irmão exortou o outro, então ele corrigiu o outro. Não, exortar, a raiz da palavra não é correção, é dar ânimo. Tem gente que quando vai exortar, o outro fica desanimado. E ele não quer mais, não quer nem participar mais da igreja. Quando na verdade exortação é dar ânimo, é fazer com que a pessoa fique animada. Então a profecia vem para exortar, ensinar e discernir a mensagem. Existem textos bíblicos que a gente lê e que a gente ouve alguém lendo e a gente não consegue compreender. O que o profeta faz? Ele entende as coisas sobrenaturais e ele traduz de forma a todos conseguirem compreender. Se eu sou um pregador na igreja e a minha mensagem não serve para um advogado
e para um analfabeto, então eu não estou sendo um bom profeta. Porque os profetas de Deus na antiguidade falavam com pessoas letradas, doutores e com pessoas analfabetas. O profeta, ele tem que conseguir discernir as coisas espirituais e traduzir para que todos consigam entender. O que é profecia em dom ministerial? Pregação, anúncio da mensagem. Uma igreja, para ser sadia, precisa ter pessoas que são enviadas até o campo e que ganham pessoas e que começam novas igrejas, novas congregações. Neste local vai ter que ter alguém anunciando a mensagem, explicando a palavra, falando de coisas espirituais, sobrenaturais. A gente lê um texto bíblico e aí, como que é possível ler um texto, pregar e aí falar com todos os ouvintes? Porque falamos de coisas espirituais, traduzindo para a linguagem das pessoas. Bom, esse é o dom ministerial de profeta. Por que é o dedo indicador? Porque normalmente o profeta indica o pecado das pessoas, corrige as pessoas. A palavra de Deus nos confronta, nos corrige, nos exorta, nos orienta. Então o profeta, para vocês lembrarem, o apóstolo é o dedo que dá sustentação. Profeta é o que anuncia a mensagem. Assim diz o Senhor. Esse é o profeta, é o dedo indicador. Próximo dom ministerial é o dedo mediano. Esse é o dedo maior de todos. É o que sai primeiro. Quem é que sai primeiro? O evangelista. O evangelista é o que leva boas notícias. Evangelho, essa palavra não era cristã. Essa palavra era romana. Era usada entre os romanos. Evangelium, era latina. Para que eles usavam evangelium? Para dar boas notícias do império. Então imagina que Roma conseguiu vencer uma batalha e anexou um território. Então vinha um jornal escrito Evangelium, boas notícias, anexamos um terreno, anexamos uma nova cidade, um novo país. Nasceu o filho do imperador, do César, Evangelium, boas notícias. Nasceu o filho do imperador. Jesus utiliza essa expressão que era comum nos dias dele, Evangelium, boas notícias, e ele começa a pregar as boas notícias do reino dele, não do Império Romano. Evangelho são boas notícias. Quem é o evangelista? O dedo mediano, que é o maior, é o que sai primeiro, o que chega primeiro no coração das pessoas. O Evangelho de Jesus. As boas notícias. Pessoas que têm esse dom não costumam pregar muito tempo. Eles falam poucos minutos, mas em poucos minutos as pessoas se convertem dos seus maus caminhos. Se arrependem dos seus pecados. As pessoas sentem vontade de ir na igreja quando essa pessoa convida. É por isso que a gente não pode a gente não pode negligenciar o nosso dom. Porque, de repente, entre nós temos um evangelista. E esse evangelista, se ele falhar, se ele faltar, muitas pessoas vão deixar de ouvir o evangelho de Jesus. Então, o evangelista é o tipo de pessoas que converte os outros. Ele fala em poucas palavras, e às vezes eu fico vendo assim, às vezes na TV, o maior evangelista, no meu julgamento, se chama Billy Graham. São bilhões de pessoas que ele pregou e as pessoas vinham aos montes. Depois eu vou mandar no grupo lá alguns vídeos. Ele pregava, ele falava quem queria aceitar Jesus, ele pregava 10 minutos, 12 minutos. Vinham multidões. Multidões vinham e se convertiam aos pés de Cristo. Por quê? Porque ele é um evangelista. O evangelista, normalmente, ele não tem muita paciência de ficar educando cristãos mais antigos, mais velhos. Então tem até uma expressão que diz que ele é o ministério da galinha, que junta com o bico e espalha com o pé. Por quê? Porque, tipo assim, ele não tem muito tempo, muita paciência de ficar tratando os cristãos, né? Então, nós temos outros ministérios que vão tratar os cristãos com mais tempo.
O evangelista é o que sai primeiro. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vemos a parte evangelística de Jesus. Esse texto eu faço questão de ler, Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim, Jesus está dizendo, o Senhor me deu seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias. O que é boas notícias? Evangelho, evangelium. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. E me enviou para anunciar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os que estão sendo oprimidos. Anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus é o maior evangelista de todos. O evangelista, normalmente, ele sente, sabe, no coração dele a necessidade de levar essa palavra a outras pessoas. Sabe, quando eu vou falando sobre dons com vocês, se em algum momento vocês perceberem que o coração queima, se lacrimeja os olhos, sabe, se é diferente, se soa diferente, é muito possível que você tenha esse dom. É possível que o Espírito Santo esteja direcionando você para isso. Se de alguma forma, sabe, te faz, sabe, perceber diferente o que eu estou explicando, é possível que você tenha o dom. Então, nós temos, primeiro, apóstolo que sustenta os demais. Profeta que anuncia a mensagem. Evangelista, o dedo mediano que chega primeiro, que sai primeiro. E agora nós temos o próximo ministério, pastor. Próximo ministério é pastor. Por que é esse dedo aqui? O que a gente costuma colocar nesse dedo? Aliança. Nós fazemos aliança. Esse é o dedo anelar. É o dedo que põe aliança. O que o pastor faz com a igreja? Ele faz uma aliança com a igreja. O pastor, ele não é igual ao evangelista. O evangelista, como eu disse, ele não tem muita paciência com crente antigo, com problemas antigos, problemas costumeiros, corriqueiros. O pastor não. O pastor suporta, aguenta, dá suporte, visita as pessoas. Se alguém deseja ser pastor e se imagina só pregando, então você tem que ser um pregador, você não tem que ser um pastor. Porque o pastor é o cara que vai estar no nascimento de uma criança e vai estar feliz com os pais, e aí daqui a pouco ele vai estar no hospital orando, e daqui a pouco ele vai estar num velório, e ele vai fazer um casamento, e aí percebe o nível de como que ele tem que estar estável emocionalmente. Por quê? Porque ele vai estar sorrindo com os que estão felizes, e daqui a pouco ele vai estar chorando com os que estão tristes. Então o pastor, por que é o dedo anelar? Porque ele faz aliança com as pessoas. Ele está próximo das pessoas. Em João, no capítulo 11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o supremo pastor, mas ao mesmo tempo que ele deixou pessoas, mesmo ele sendo enviado de Deus, ele deixou apóstolos. Mesmo ele sendo o profeta, ele enviou profetas. Mesmo ele sendo o maior evangelista, ele deixou o ministério de evangelista. Mesmo ele sendo o supremo pastor, o bom pastor, que entregou a própria vida pelas ovelhas, ele também deixou para a igreja pastores. Nós vamos ler um texto que é importante. Eu quero que vocês abram. 1 Timóteo capítulo 3. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo. Ele era bem jovem e aí ele se tornou pastor de uma igreja, e aí Paulo faz várias recomendações para ele. E agora a recomendação que nós vamos ler, Paulo ensina Timóteo como escolher pastores, como ele deveria enxergar quem seria pastor ou não. A minha versão está bispo. Tem alguma outra versão que está diferente? 1 Timóteo 3. Versículo 2. O meu é, o bispo deve ser um homem. O seu está como? Acho que todo mundo está caindo em TLH, né? Então é o seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês.
no original, bispo, presbítero, pastor, ancião, a palavra é a mesma, tá? Só a forma como é traduzida que é diferente, mas a raiz original da palavra é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Bom, olha só que legal como Paulo fala com Timóteo. Esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser pastor na igreja, ele está desejando um trabalho excelente. Então, as pessoas costumam, vamos ser sinceros, costumam falar que é um trabalho ingrato, é um trabalho ruim, é um trabalho que as pessoas não reconhecem, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se alguém quer ser bispo, presbítero, pastor, é um trabalho excelente. Ótima coisa ele está desejando. Versículo 2, vem as características de alguém que deseja ser pastor, bispo. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Difícil, né? Jesus. Deve ter somente uma esposa. Ele tem que ser moderado. Ele tem que ser prudente e ele tem que ser simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. O bispo, o pastor, ele deve estar apto para ensinar. Se ele não for apto para ensinar, ele não serve para ocupar essa posição aqui. Ele não pode ser chegado ao vinho. Ele não pode beber. E ele nem deve ser briguento. Ele deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos, de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se alguém não é bom para cuidar da família, como que ele pode cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Ele não pode ser novo na fé. Se for, ele vai ficar cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelas pessoas de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Então, é uma coisa fácil de ser? Não é fácil, vamos ser sinceros. Hoje em dia, você vê aí, você vai para todo canto, a pessoa vem, vai se apresentar, eu sou pastor, sou presbítero, eu sou isso, sou aquilo. Assim, não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. Quem deseja fazer é uma ótima coisa. É um ministério excelente, porque vai cuidar das pessoas. O The Chosen fez um especial de Natal, e no especial de Natal teve 4 monólogos. Cada monólogo falava de um nome atribuído ao nosso Deus. Teve um que me tocou bastante, que é o Adonai Roi. Adonai Roi é o Senhor é meu pastor. E aí, no monólogo, ela fala uma coisa que me tocou bastante, que é o seguinte. Quando Jesus nasceu, os pastores de ovelhas, nos dias de Jesus, eles ficavam com alguns tecidos sacerdotais. Porque quando nascia o cordeiro perfeito, primogênito, eles enrolavam o cordeiro nesse tecido sacerdotal e levavam até o sumo sacerdote para ele atestar que aquele cordeiro era apropriado para o sacrifício. Quando Jesus nasceu aonde, gente? Numa manjedoura, num estábulo de cavalo. Quem é que estava perto ali do nascimento de Jesus? Pastores de ovelha. Que tecido que vocês acham que eles pegaram? Eles pegaram o tecido que era para embrulhar o cordeiro perfeito. Isso aí é sensacional. Isso aí está no Evangelho de Lucas. Os primeiros a saber do nascimento de Jesus foram os pastores de ovelha. Gente, hoje tem até um certo status, assim, ele é pastor. Gente, o pastor de antigamente era uma pessoa muito pobre. Pastor de ovelha cheirava ovelha, as pessoas não queriam ser pastor. Davi, quando era pastor, ele era esquecido pelo pai.
cheirava ovelha, vivia com a ovelha. Então o pastor ele tem que ter cheiro das pessoas, tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar próximo das pessoas. Os pastores, ao saber do nascimento de Jesus, entregaram o tecido que era destinado ao cordeiro, ao sacrifício. E faz todo sentido, porque quando João Batista viu Jesus, ele diz: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele foi sacrificado como um cordeiro mudo, levado ao matadouro. Então faz todo sentido. No The Chosen, vocês conseguem encontrar no aplicativo, no YouTube, tem esse monólogo, Adonai Roi, que foi Davi, o pastor de ovelhas, que escreveu: o Senhor é o meu pastor. Deus é o nosso pastor. E aí Jesus estipulou pessoas para pastorear as demais. O que é isso? É o cuidado. A ovelha, às vezes ela está com muita lã e ela precisa ser tosquiada. Às vezes ela está doente e ela precisa ser cuidada. Às vezes ela se perdeu, como na parábola, né, da ovelha perdida, e o pastor vai em busca da ovelha que se perdeu, coloca no seu ombro, traz de volta, faz uma festa e comemora. Então, Jesus colocou pessoas para apacentar os demais. Esse tem o título de pastor, né? Que aí, aqui nos dons ministeriais a gente representa pelo dedo anelar. Por último, porém não menos importante, mestre. O que as pessoas costumam fazer com esse dedinho aqui? Eu não costumo fazer, que eu não sei, né? Mas não tem gente que coça o ouvido assim? Com esse dedo aqui? Já viu gente que coça o ouvido? Tem gente que deixa a unha comprida para coçar o ouvido? A Bíblia fala que as heresias são falsas doutrinas, causam coceira nos ouvidos. Comichão, coceira. O que o mestre faz? Ele retira. Quem é o mestre? Mestre é o professor. Ele ensina. Ele lê o texto e ensina o texto. Ele é o mestre. Ele é responsável para manter a saúde doutrinária da igreja. É ele que é responsável, é o mestre, o professor. Hoje, no começo, a gente leu, né, Tiago, que diz que nem todos serão mestres na igreja, porque haverá maior julgamento, maior rigor para o mestre. Por quê? Porque Jesus entrega uma sabedoria diferente para o mestre. E ele vai ter que usar isso da melhor forma para ensinar as pessoas. Uma igreja que não tem os 5 ministérios, a igreja sofre. As pessoas sofrem. Imagine a igreja sem evangelista. A igreja cresce? Não. Imagine uma igreja sem profeta, sem pregação, ou que não é feita da forma certa. A igreja é saudável? As pessoas são saudáveis? Não, as pessoas adoecem. Imagina a igreja sem o missionário, sem o apóstolo, que vai e começa em novos locais. A igreja é saudável? Não. Igreja sem ser pastoreada, sem ser pastor, sem alguém perto ali. Viu, como é que você está? Por que você está desanimado? Por que você não foi no culto? Por que você não veio na igreja? O pastor que normalmente cuida das pessoas. Eu senti falta de você. Você está meio diferente. Você está com um semblante triste. Quer que eu oro com você? Igreja sem pastor, as pessoas sofrem. Por último, igreja sem professor. Igreja sem mestre. Igreja sem pessoas que ensinam a palavra. As pessoas são levadas por qualquer vento de falsos ensinamentos. Eu comecei lendo para vocês Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 fala dos dons ministeriais, apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Paulo diz: Jesus deixou esses ministérios para que a igreja se desenvolva, cresça, até ter uma estatura perfeita. Para que vocês não sejam como crianças, para que vocês sejam maduros espiritualmente, para que não sejam levados por todo o vento de falsas doutrinas. Nós precisamos dos 5 ministérios, porque Jesus estipulou os 5 ministérios.
pessoas que vão até o campo e estabelecem novas igrejas, pessoas que anunciam a mensagem, pessoas que levam o evangelho, pessoas que acompanham, que apacentam e pessoas que ensinam. Nós precisamos dos 5 ministérios. Se um dos 5 não funciona, então está faltando. Então está deficiente. Então as pessoas estão sofrendo. Se as pessoas não são apacentadas, as pessoas sofrem. Se as pessoas não são ensinadas, as pessoas são enganadas. Se as pessoas não ouvem a palavra, elas não são edificadas. Se elas não conhecem o evangelho, elas não têm salvação. É por isso que Jesus colocou os 5 ministérios. Amém? Na aula que vem, nós vamos falar sobre dons pessoais e dons de manifestação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, dons de curar, fé, operação de maravilhas, variedade de línguas, interpretação de línguas, presidir, contribuir, socorrer, ensinar, profecia. Bom, acho que acertei quase todos, né? Semana que vem nós vamos então ver 9 dons de manifestação e 7 dons pessoais. Hoje, 5 dons ministeriais a gente já sabe. Gente, se alguém algum dia falar, você já ouviu falar dos 5 dons ministeriais e você não conseguir lembrar, é só lembrar da mão. Apóstolo, profeta, evangelista que sai primeiro, pastor é o que tem aliança com as pessoas, com a igreja, e o mestre. Vocês vão lembrar só do mestre? Né? Vocês coçam o ouvido assim? Acho que é só os velhinhos que coçam o ouvido. Então vamos agradecer a Jesus então. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite, por esses ensinos. Senhor, obrigado pelos dons ministeriais. E eu oro para que em nosso meio nós tenhamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Que essas pessoas sejam abençoadas pelo Teu Santo Espírito para exercer essas funções, esses ministérios, e que todos sejam abençoados. Que o corpo de Cristo cresça, se desenvolva de forma saudável, sustentável, até as pessoas encontrarem maturidade cristã. Muitas vezes, Senhor, por não ter mestre, por não ter professor, as pessoas são levadas por falsos ensinos. Se não são apacentadas, as pessoas sofrem, Senhor. Ficam isoladas, abandonadas. Se não tem o evangelho, o evangelista, as pessoas não conhecem o teu amor. Se não tem o anúncio da mensagem, as pessoas não são edificadas, exortadas. Se não tem o enviado, Senhor, o apóstolo, o missionário, então novos campos não são abertos. Então nós precisamos, Jesus, dos 5 ministérios. E que o Senhor possa levantar em nosso meio 5 ministérios, para que o corpo de Cristo seja edificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.